O sol da manhã filtrava através das cortinas de renda da pequena casa alemã em Santa Fé, Novo México, iluminando suavemente o rosto de Hannah Müller enquanto ela trabalhava em completo silêncio em sua mesa de costura. Aos 24 anos, Hannah possuía uma beleza serena e melancólica, que parecia abraçar o silêncio como um véu protetor contra o mundo exterior. Seus cabelos loiros dourados estavam presos em uma trança simples e elegante, e seus olhos azuis claros como o cristal refletiam uma profundidade emocional que contavam histórias que sua voz não conseguia mais expressar. Fazia exatos 5 anos desde o acidente que transformara sua vida para sempre. 5 longos anos desde que a tempestade devastadora de setembro de 1866 havia mudado uma jovem alegre e falante de 19 anos em uma mulher que escolhera o silêncio como companheiro constante e protetor. O terrível capotamento da carroça durante aquela noite de chuva torrencial e ventos uivantes não apenas ferira seu corpo delicado, havia ferido algo muito mais profundo. Algo que os médicos mais experientes não conseguiam curar com seus remédios tradicionais e tratamentos convencionais. A família Müller havia chegado ao Novo México 5 anos antes do acidente, parte da onda de imigrantes alemães que buscavam uma vida melhor nas terras selvagens do oeste americano. Heinrich Müller, pai de Hannah, era um homem determinado que havia investido todas as economias da família em uma pequena fazenda nos arredores de Santa Fé. Greta, sua mãe, trouxe consigo as tradições culinárias alemãs e uma fé inabalável de que trabalho duro e perseverança conquistariam qualquer obstáculo. Hannah havia sido a verdadeira luz radiante da casa dos Miller, uma jovem vivaz e inteligente que falava 3 idiomas com fluência impressionante: alemão nativo, inglês aprendido com perfeição e espanhol básico que havia dominado através de conversas com os vizinhos mexicanos amigáveis. Ela costumava cantar melodias alemãs enquanto trabalhava nos afazeres domésticos, contar histórias encantadoras para as crianças pequenas da comunidade alemã local, e sonhava ardentemente em se tornar professora de escola. Sua voz era descrita por seus amigos e familiares como música pura dos anjos, e ela frequentemente cantava solos emocionantes nos cultos dominicais da pequena igreja luterana que a comunidade havia construído com suas próprias mãos. Tudo mudou aquela noite fatídica. De setembro, Hannah estava retornando de uma visita à cidade com sua tia Marta, quando a tempestade os surpreendeu na estrada. O vento uivava como uma criatura selvagem, e a chuva caía com tanta força que mal conseguiam enxergar alguns metros à frente. O cavalo, assustado por um raio que caiu muito próximo, empinou e fez a carroça capotar violentamente numa vala ao lado da estrada. Marta morreu no impacto, mas Hannah ficou presa sob os descroços da carroça, consciente, mas incapaz de se mover. Durante horas intermináveis, enquanto a tempestade continuava rugindo ao seu redor, ela gritou por socorro até que sua garganta não conseguiu mais produzir som algum. O frio da chuva, o medo da escuridão e o desespero de estar sozinha com o corpo sem vida da tia Marta criaram um trauma tão profundo que, mesmo depois de ser resgatada na manhã seguinte, Hannah descobriu que havia perdido mais do que apenas a voz física. Os médicos de Santa Fé examinaram sua garganta e declararam que, fisicamente, não havia nada de errado que justificasse sua incapacidade de falar. Alguns sussurravam que era histeria feminina, outros sugeriam que ela estava fingindo para chamar atenção. Mas Heinrich e Greta Müller sabiam que sua filha estava genuinamente ferida de uma forma que a medicina da época não conseguia compreender nem curar. Durante os primeiros meses desesperadores após o acidente traumático, Hannah tentou incansavelmente recuperar sua voz perdida. Ela abria a boca com determinação, forçava o ar através dos pulmões com todas as suas forças, mas apenas sussurros fracos e roucos conseguiam emergir, causando-lhe dor física intensa e angústia emocional profunda. Gradualmente, ela parou de tentar e desenvolveu um sistema sofisticado de comunicação através de gestos expressivos, mudanças sutis nas expressões faciais e escrita cuidadosa numa pequena lousa de ardósia que carregava sempre consigo, como uma extensão da sua personalidade silenciosa. A comunidade alemã de Santa Fé, embora bem intencionada,
não sabia como lidar com a transformação de Hannah. Algumas mulheres mais velhas a tratavam com pena excessiva, outras com um desconforto visível, como se o silêncio dela fosse contagioso. Os jovens homens que antes a cortejavam gradualmente perderam o interesse, alegando que não sabiam como conversar com uma mulher que não podia responder. Hannah aprendeu a aceitar esses olhares, essas reações, e se refugiou cada vez mais no trabalho manual e na solitude. Mas Heinrich Müller era um homem que não aceitava a derrota facilmente. Nos últimos 5 anos, ele havia levado Hannah a todo médico, curandeiro e especialista que conseguia encontrar. Viajaram até Denver para consultar um médico que se especializava em problemas da garganta. Consultaram um hipnotizador alemão que passava pela região. Tentaram tratamentos com ervas recomendados por curandeiros mexicanos locais. Nada funcionou. Greta, por sua vez, mantinha a esperança através da oração constante e do cuidado carinhoso com a filha. Ela observava Hannah trabalhar em suas costuras com uma perfeição quase obsessiva, como se cada ponto fosse uma palavra não dita, cada padrão uma conversa silenciosa com o mundo. A mãe percebia que sua filha havia desenvolvido uma sensibilidade quase sobrenatural para ler as emoções e intenções das pessoas, como se a perda da voz tivesse aguçado todos os seus outros sentidos. Hannah havia descoberto que podia encontrar uma certa paz no silêncio. Ela havia descoberto que podia observar o mundo de uma forma diferente, notando detalhes que outros perdiam em suas conversas constantes. O voo dos pássaros, as mudanças sutis na luz do sol, as expressões que passavam rapidamente pelos rostos das pessoas, tudo isso se tornara sua nova linguagem, sua nova forma de entender a vida. Mas havia momentos, especialmente nas noites solitárias, quando Hannah sentia um vazio profundo onde sua voz costumava estar. Ela sonhava frequentemente que estava cantando novamente, acordando com lágrimas nos olhos ao perceber que tinha sido apenas um sonho. Nesses momentos, ela se perguntava se passaria o resto da vida como uma observadora silenciosa do mundo, nunca mais participando plenamente das alegrias simples da comunicação humana. Era uma manhã como essas que ela estava vivendo quando ouviu a comoção no pátio da frente. Vozes alemães se misturavam com inglês e espanhol, todas falando ao mesmo tempo sobre algo que parecia ter perturbado profundamente a paz costumeira da sua pequena comunidade. Hannah deixou sua costura de lado e caminhou até a janela, onde viu seu pai conversando animadamente com vários vizinhos, todos apontando na direção das montanhas distantes. Ela não podia imaginar que aquela comoção estava relacionada a um homem que havia descido das montanhas durante a noite, um índio curandeiro, cuja chegada à região mudaria não só sua vida própria, mas também sua compreensão sobre o que significa, verdadeiramente, encontrar a própria voz novamente. A notícia extraordinária se espalhara pela pequena e unida comunidade alemã, como fogo selvagem na pradaria seca do outono. Um índio misterioso havia estabelecido um acampamento simples nas colinas verdejantes a leste de Santa Fé, e as histórias fascinantes sobre ele variavam dramaticamente entre o temor reverente e a curiosidade cautelosa, mas crescente. Alguns moradores locais sussurravam que ele era um curandeiro poderoso e respeitado de uma tribo distante das montanhas do norte. Outros contavam em vozes baixas que ele possuía conhecimentos ancestrais profundos sobre plantas medicinais raras que podiam curar doenças misteriosas que a medicina moderna e convencional não conseguia sequer compreender, muito menos tratar. Mas todos concordavam em um ponto: havia algo diferente neste homem, algo que comandava respeito mesmo daqueles que normalmente desconfiavam de qualquer índio. Heinrich Müller ouviu as histórias com o ceticismo natural de um homem prático, mas também com a esperança desesperada de um pai que havia esgotado todas as outras possibilidades. Durante 5 anos, ele havia observado sua filha, Hannah, definhar lentamente, não fisicamente, mas emocionalmente, perdendo cada vez mais a centelha de vida que uma vez a tornara tão especial. Quando o comerciante mexicano Diego Herrera contou sobre sua esposa, que havia sido curada por uma doença misteriosa pelo índio curandeiro, Heinrich sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. O nome dele
É Ayana, explicou Diego, removendo o chapéu respeitosamente enquanto falava. Significa flor eterna na língua dele. Minha Helena estava com uma doença que fazia ela desmaiar todos os dias, e os médicos de Santa Fé disseram que não havia cura. Ayana a examinou com apenas as mãos e os olhos, preparou uns chás de plantas que nunca vimos, e em 2 semanas ela estava completamente curada. Hannah observava a conversa da janela, lendo os lábios com a perícia que havia desenvolvido ao longo dos anos. Seu coração começou a bater mais rápido quando percebeu que estavam discutindo a possibilidade de levá-la para conhecer este curandeiro. Parte dela sentia uma faísca de esperança que não experimentava há anos. Outra parte temia mais uma decepção, mais uma promessa vazia de cura que terminaria em frustração e tristeza. Greta Muller se juntou à conversa, suas mãos nervosas alisando o avental enquanto ponderava as implicações. Como mulher alemã luterana, ela havia sido criada para desconfiar de práticas que não fossem aprovadas pela igreja. Mas como mãe, ela estava disposta a tentar qualquer coisa que pudesse devolver a felicidade à sua filha. É seguro? Perguntou ela em alemão para o marido, esquecendo momentaneamente que Diego não falava o idioma. Ayana nunca machucou ninguém, respondeu Diego em inglês, intuindo a preocupação dela. Ele só ajuda. Dizem que tem um dom especial para curar feridas que não são do corpo, mas da alma. A descrição fez Hannah tocar inconscientemente a garganta. Feridas da alma. Talvez fosse exatamente isso que ela carregasse. Não era apenas sua voz que havia sido perdida naquela noite terrível. Era a sua confiança, a sua alegria, a sua sensação de pertencimento ao mundo dos falantes. Naquela tarde, Heinrich tomou a decisão que mudaria tudo. Ele preparou a carroça pequena e ajudou Hannah a subir, notando como ela hesitava antes de aceitar a sua mão. Desde o acidente, ela havia desenvolvido uma sutil aversão a carroças, preferindo caminhar sempre que possível. Mas desta vez, ela pareceu reunir coragem de algum lugar profundo dentro de si mesma. A jornada até as colinas levou menos de 1 hora, mas para Hannah pareceu uma eternidade. Suas palmas estavam úmidas de nervosismo e ela se pegou tocando repetidamente a pequena lousa que carregava na bolsa. E se este curandeiro fosse como os outros médicos? E se ele olhasse para ela com pena ou frustração quando percebesse que ela não podia falar? E se esta fosse apenas mais uma jornada em direção à decepção? Quando finalmente chegaram ao acampamento, Hannah ficou surpresa com a sua simplicidade. Não havia tendas elaboradas ou símbolos místicos intimidadores, apenas uma estrutura simples feita de galhos e peles, uma fogueira pequena onde ferviam plantas numa panela de metal e um homem sentado serenamente numa esteira tecida, como se estivesse meditando ou talvez simplesmente apreciando a tarde tranquila. Ayana ergueu os olhos quando ouviu os sons da carroça se aproximando. Hannah calculou que ele tinha uns 40 anos, com cabelos negros longos, parcialmente grisalhos, e olhos escuros que pareciam ver muito além da superfície das coisas. Sua pele era bronzeada pelo sol e havia uma tranquilidade em seus movimentos que imediatamente acalmou os nervos dela. Vestia roupas simples, calças de couro e uma camisa de algodão, nada que o identificasse como medicine man, a não ser um colar discreto feito de pedras turquesa. O que mais impressionou profundamente Hannah foi a presença magnética e tranquilizadora de Ayana. Não havia absolutamente nada teatral, artificial ou pretensioso em seu comportamento. Ele simplesmente existia com uma autenticidade natural e rara, que ela quase nunca havia encontrado em outras pessoas durante toda a sua vida. Quando ele se levantou graciosamente para cumprimentá-los com cortesia respeitosa, seus movimentos eram fluidos e naturalmente elegantes, sem pressa desnecessária, mas também sem hesitação ou incerteza. Heinrich Müller, disse seu pai, estendendo a mão. E esta é minha filha, Hannah. Ayana assentiu respeitosamente para Heinrich, mas seus olhos se voltaram imediatamente para Hannah com uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse vendo diretamente em sua alma. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, era como se ele estivesse simplesmente reconhecendo algo nela, alguma verdade que ela mesma ainda não havia descoberto. Ela não pode falar, continuou Heinrich, preenchendo o silêncio que havia se instalado. Desde um acidente há 5 anos.
Os médicos dizem que não há nada fisicamente errado, mas... Ayana ergueu uma mão gentilmente, interrompendo a explicação. Quando falou, sua voz era baixa e melodiosa, com um acento que Hannah não conseguia identificar, mas que de alguma forma a tranquilizou. A voz não é apenas som, disse ele, olhando diretamente para Hannah. A voz é espírito, e o espírito, às vezes, precisa de tempo para curar feridas que os olhos não podem ver. Hannah sentiu lágrimas picarem seus olhos. Em 5 anos, ninguém havia descrito sua condição de forma tão compreensível. Ayana era a primeira pessoa a dizer que talvez houvesse uma razão mais profunda, algo que ia além da medicina convencional. Posso? Perguntou Ayana, indicando que gostaria de se aproximar. Hannah sentiu, sentindo uma mista de nervosismo e curiosidade. Ayana caminhou até ela lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que pudesse fugir a qualquer momento. Quando estava a poucos passos de distância, ele parou e fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia perceber. Você carrega o medo como um escudo. O medo a protegeu por muito tempo, mas agora está se tornando uma prisão. As palavras penetraram no coração de Hannah com uma precisão que a deixou sem fôlego. Como ele podia saber? Como podia ver tão claramente algo que ela mal conseguia admitir para si mesma? Ayana se virou para Heinrich. Se ela desejar, posso tentar ajudar, mas não será como os outros tratamentos que vocês tentaram. Não haverá remédios para engolir nem exercícios para praticar. A cura que ela precisa vem de dentro, e só ela pode escolher se está pronta para essa jornada. Quanto tempo levaria? Perguntou Heinrich, sempre prático. O tempo que for necessário, respondeu Ayana simplesmente. Talvez dias, talvez semanas. A alma não segue os horários dos homens. Hannah pegou sua lousa e escreveu rapidamente. Eu gostaria de tentar. Quando mostrou as palavras para Ayana, ele sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado. Era um sorriso caloroso e encorajador que iluminou todo o seu rosto. Então começaremos amanhã, ao nascer do sol. Tragam apenas água e um coração aberto. Deixem todas as expectativas e medos em casa. Enquanto retornavam a Santa Fé naquela tarde, Hannah se sentiu diferente. Não curada. Ainda não podia falar, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava sentindo que talvez houvesse esperança real. Não apenas os tratamentos desesperados que havia suportado antes. Ayana havia visto algo nela que ninguém mais havia percebido, e suas palavras ecoavam em sua mente de a voz é espírito. Naquela noite, Hannah ficou acordada por muito tempo, olhando pelas estrelas através da janela do seu quarto. Amanhã começaria uma jornada que ela sabia que seria diferente de tudo que havia experimentado antes. Não sabia se resultaria na cura que tanto desejava, mas pela primeira vez em anos, ela estava ansiosa para descobrir. O nascer do sol nas montanhas do Novo México pintava o céu com tons dourados e rosados quando Hannah chegou ao acampamento de Ayana na manhã seguinte. Ela havia acordado antes mesmo dos galos cantarem, tomada por uma mistura extraordinária de nervosismo e expectativa que não experimentava há anos. Durante toda a noite, as palavras do curandeiro ecoavam em sua mente como uma melodia antiga e familiar. A voz é espírito. Pela primeira vez desde o acidente terrível, alguém havia sugerido que sua condição poderia ter uma dimensão muito mais profunda do que simplesmente física. Ayana a aguardava sentada em posição de meditação junto a uma pequena fogueira crepitante, onde ferviam suavemente várias plantas aromáticas em uma panela de barro artesanal. O vapor que subia da mistura carregava fragrâncias que Hannah não conseguia identificar. Algo entre hortelã selvagem, flores do deserto e uma essência terrosa que parecia conectá-la diretamente com a natureza circundante. Quando ele ergueu os olhos escuros e profundos para cumprimentá-la, Hannah sentiu imediatamente aquela mesma sensação de ser verdadeiramente vista, compreendida em um nível que transcendia palavras ou explicações convencionais. Buenos dias, Hannah, disse ele com sua voz melodiosa e tranquilizadora, usando uma mistura natural de inglês e espanhol, que de alguma forma soava perfeitamente apropriada.
Está pronta para começar uma jornada que será diferente de tudo o que experimentou em toda a sua vida? Hannah assentiu silenciosamente, tocando nervosamente a pequena lousa de ardósia que carregava sempre consigo, como uma extensão de sua personalidade muda. Ayaná observou o gesto com olhos compreensivos e gentis. Hoje, deixa a lousa aqui, disse ele suavemente, estendendo a mão com a palma aberta. Por algumas horas, vamos nos comunicar apenas com o coração, os olhos e o espírito. Confie que existe uma linguagem muito mais antiga e poderosa do que as palavras escritas ou faladas. Hesitante, mas determinada, Hannah colocou sua lousa nas mãos calejadas de Ayaná. E imediatamente sentiu uma vulnerabilidade intensa, como se tivesse entregue sua única forma de se expressar para o mundo exterior. Mas nos olhos profundos do curandeiro, ela via apenas compreensão paciente e encorajamento sincero. Ayaná a conduziu para uma clareira pequena e protegida entre rochas lisas e árvores antigas, onde raios dourados de sol matinal filtravam entre as folhas verdes, criando padrões dançantes de luz e sombra no chão macio coberto por musgo natural. O lugar tinha uma energia especial, uma tranquilidade que parecia envolver Hannah como um abraço caloroso e protetor da própria natureza. Sente-se, disse Ayaná, indicando uma esteira tecida com fibras naturais, que havia preparado cuidadosamente. Feche os olhos e simplesmente respire. Não tente fazer nada além de estar presente neste exato momento. Hannah obedeceu, cruzando as pernas e fechando os olhos azuis claros. Imediatamente, sua mente começou a correr com pensamentos ansiosos e dúvidas persistentes. E se isso não funcionasse como todos os outros tratamentos? E se ela fosse obrigada a viver para sempre em silêncio? E se... Respire, disse a voz suave de Ayaná, interrompendo gentilmente o turbilhão de pensamentos negativos. Senta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Ouça os sons da natureza ao seu redor. O vento sussurrando entre as folhas, os pássaros cantando suas melodias matinais, o murmúrio distante do riacho nas montanhas. Gradualmente, Hannah conseguiu acalmar sua mente agitada e se concentrar apenas na respiração ritmada e nos sons naturais que Ayaná havia mencionado. Era surpreendente quanto havia se desconectado desses elementos simples, mas essenciais, durante os anos de silêncio forçado e isolamento emocional. Agora, continuou Ayaná, depois de vários minutos de silêncio meditativo, quero que você se lembre de como era sua voz antes do acidente. Não apenas do som que ela fazia, mas como você se sentia quando cantava, quando ria, quando contava histórias para as crianças pequenas da sua comunidade. As lembranças vieram como uma onda poderosa e emocional. Hannah se lembrou da sensação de alegria pura que experimentava quando cantava em hinos na igreja, da satisfação profunda ao ensinar palavras novas para as crianças, da conexão íntima que sentia com outras pessoas através da comunicação verbal natural e espontânea. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas rosadas. Chore, disse ele suavemente. As lágrimas lavam a alma e preparam um coração para a cura verdadeira. Você guardou essa dor dentro de si por 5 longos anos. É hora de liberá-la para que algo novo possa crescer em seu lugar. Durante a hora seguinte, Ayaná guiou Hannah através de uma série de exercícios que ela nunca havia experimentado antes. Eles não tinham nada a ver com medicina convencional ou técnicas tradicionais de tratamento. Em vez disso, eram práticas antigas e espirituais que conectavam corpo, mente e alma de formas que Hannah não sabia que eram possíveis. Ele a ensinou a sentir vibrações em diferentes partes do corpo, colocando as mãos sobre o peito, garganta e testa enquanto respirava profundamente. Mostrou-lhe como visualizar luz dourada fluindo através dos chakras, especialmente na região da garganta, onde sua voz havia se perdido. Conduziu-a através de movimentos suaves e ritmados que pareciam despertar energia adormecida em músculos e nervos que haviam estado tensos por anos. O mais surpreendente de tudo foi quando Ayaná começou a cantar. Sua voz era profunda e ressonante, carregada de harmonias antigas que pareciam ecoar diretamente das montanhas e do céu aberto. Não eram palavras em nenhum idioma que Hannah reconhecesse,
mas de alguma forma ela compreendia perfeitamente o significado emocional. Era uma canção de cura, de esperança, de renovação espiritual. Enquanto escutava, Hannah sentiu algo extraordinário acontecendo dentro do seu peito. Uma vibração sutil, mas poderosa, começou a se formar na sua garganta, como se as cordas vocais há muito tempo silenciosas estivessem começando a acordar de um sono profundo e prolongado. Ela não tentou forçar som algum, apenas permitiu que a sensação crescesse naturalmente. Quando Ayaná terminou de cantar, o silêncio que se seguiu era diferente de qualquer silêncio que Hannah havia experimentado nos últimos 5 anos. Não era o silêncio vazio e desesperador da sua mudez forçada. Era um silêncio pleno, grávido de possibilidades, como a quietude que antecede o amanhecer ou a primeira respiração de um recém-nascido. "Como você se sente?" perguntou Ayaná gentilmente. Hannah abriu os olhos e tocou a garganta com dedos trêmulos. Havia algo diferente, uma sensação de abertura e possibilidade que não existia quando havia chegado pela manhã. Ela não conseguia falar ainda, mas pela primeira vez em anos sentia que talvez fosse possível. Moveu os lábios silenciosamente, formando a palavra diferente. Ayaná sorriu com compreensão e encorajamento. A cura não acontece de uma só vez. É como uma flor que abre suas pétalas gradualmente quando está pronta. Você plantou uma semente hoje. Agora precisamos regá-la com paciência, fé e muito amor próprio. Quando Hannah retornou para casa naquela tarde, ela se sentia transformada de uma forma que não conseguia explicar completamente. Greta Müller notou imediatamente a mudança sutil e mais significativa na postura e expressão de sua filha. Havia uma luz nova nos olhos azuis claros, uma esperança cautelosa, mas real, que não estava há muito tempo. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Hannah adormeceu sem a sensação pesada de desesperança que costumava carregar. Em seus sonhos, ela estava cantando novamente. Não apenas lembrando de como costumava cantar, mas descobrindo novas melodias que nunca havia conhecido antes, harmonias que pareciam emergir diretamente de sua alma curada e renovada. As sessões de cura com a Yayana tornaram-se o ritmo natural dos dias de Hannah, como marés suaves que vinham e iam com regularidade confortante. Cada manhã, ela caminhava pela trilha familiar até o acampamento nas colinas, e cada tarde retornava para casa com uma sensação crescente de transformação interna que era ao mesmo tempo sutil e profundamente significativa. Era como se camadas antigas de medo e proteção estivessem sendo gentilmente removidas, revelando gradualmente a pessoa corajosa e vibrante que havia sido enterrada sob anos de silêncio autoimposto e trauma não resolvido. Na segunda semana de tratamento, algo extraordinário e inesperado aconteceu. Hannah estava praticando os exercícios respiratórios que a Yayana havia ensinado, sentada na clareira especial onde sempre trabalhavam juntos, quando sentiu uma vibração diferente surgindo naturalmente na garganta. Sem pensar ou forçar, ela abriu a boca e um som suave emergiu. Não palavras ainda, mas uma vocalização musical e pura que soou como o sussurro melodioso do vento através das árvores antigas. A Yayana, que estava preparando o chá medicinal de ervas aromáticas nas proximidades, parou imediatamente o que estava fazendo e se virou para ela com olhos brilhando de alegria sincera e profundo orgulho. Mas ele não demonstrou surpresa exagerada ou excitação dramática que pudesse assustar Hannah de volta ao silêncio. Ao invés disso, simplesmente sorriu com a sabedoria tranquila de alguém que sabia que este momento chegaria quando fosse o tempo certo. "Lindo", disse ele suavemente, como se estivesse comentando sobre uma flor que havia acabado de desabrochar. "A sua voz está despertando como uma criança que acorda devagar de um sono longo e reparador." Hannah tocou a garganta com dedos trêmulos, maravilhada com a sensação nova e ao mesmo tempo familiar. Tentou produzir o som novamente e desta vez conseguiu sustentar a nota por alguns segundos preciosos antes que ela se desvanecesse naturalmente.
Lágrimas de alegria e alívio escorreram por suas bochechas rosadas enquanto ela olhava para Ayayana, com gratidão indescritível brilhando nos seus olhos azuis claros. Durante as semanas que se seguiram, a recuperação de Hannah progrediu de forma gradual, mas constante. Primeiro vieram os sons musicais, notas puras e simples que ela podia sustentar e modular como um instrumento sendo afinado cuidadosamente. Depois, sílabas isoladas começaram a emergir, como a e cada uma pequena vitória que era celebrada com alegria contida, mas profunda. Ayayana provou ser não só um curandeiro habilidoso, mas também um professor paciente e intuitivo. Ele nunca pressionava Hannah a fazer mais do que se sentia confortável fazendo. Em vez disso, criava um ambiente de segurança total e aceitação incondicional, onde ela podia explorar sua voz renascente no seu próprio ritmo natural e orgânico. Mas, à medida que as semanas passavam, Hannah começou a perceber que algo mais estava florescendo, além da sua capacidade de produzir sons. Ela estava desenvolvendo sentimentos profundos e confusos por Ayayana, que iam muito além de gratidão simples por sua ajuda na cura. Havia momentos durante as sessões quando seus olhos se encontravam e ela sentia uma conexão elétrica e poderosa que fazia o seu coração acelerar e suas bochechas corarem suavemente. Ayayana era diferente de qualquer homem que ela conhecera em toda sua vida. Onde outros homens eram apressados e impacientes, ele era calmo e contemplativo. Onde outros falavam constantemente para preencher silêncios desconfortáveis, ele era confortável com quietude e sabia valorizar a comunicação não verbal. Onde ela o via como uma mulher quebrada que precisava ser consertada, ele a via como um ser humano completo e valioso que estava simplesmente redescobrindo partes perdidas de si mesma. Havia uma manhã específica, quando Hannah chegou ao acampamento e encontrou Ayayana trabalhando com plantas medicinais, suas mãos experientes e calejadas separando cuidadosamente folhas e raízes com precisão quase artística. O sol matinal criava um halo dourado ao redor da sua figura concentrada e Hannah se pegou observando-o com uma admiração que ia muito além do respeito profissional por suas habilidades de cura. "Bom dia", conseguiu dizer ela, e a surpresa na própria voz a fez sorrir muito. As palavras haviam saído naturalmente, sem esforço forçado ou hesitação ansiosa. "Bom dia, Hannah. Sua voz soa mais forte e confiante a cada dia que passa." "Graças a você", disse ela sentando-se na esteira tecida que havia se tornado seu lugar especial. As palavras ainda saíam lentamente e com cuidado, mas eram claras e intencionais. "Não", corrigiu Ayayana gentilmente, aproximando-se para sentar diante dela. "A cura veio de dentro de você, Hannah. Eu apenas ajudei a remover os obstáculos que estavam bloqueando algo que sempre esteve lá, esperando pacientemente para ser redescoberto." Naquele momento, enquanto olhava nos olhos profundos e compreensíveis de Ayayana, Hannah sentiu algo profundo e transformador acontecer em seu coração. Ela estava se apaixonando por este homem gentil e sábio que havia visto através das suas feridas para encontrar a pessoa forte e corajosa que ainda existia por baixo. Mas, mais do que isso, ela percebeu que talvez ele também estivesse sentindo algo especial por ela. "Ayayana", disse ele suavemente, como se estivesse lendo seus pensamentos. "Preciso confessar algo. Nas últimas semanas, enquanto trabalhávamos juntos na sua cura, eu desenvolvi sentimentos por você que vão muito além de curandeiro e paciente." O coração de Hannah parou por um momento, antes de acelerar dramaticamente. "Que tipo de sentimentos?", conseguiu sussurrar. "Sentimentos de uma alma reconhecendo outra alma", disse ele estendendo a mão para tocar gentilmente seu rosto. "Sentimentos de um homem que está se apaixonando por uma mulher extraordinária e corajosa que o ensinou que talvez seja possível amar de novo sem medo de perda." Hannah fechou os olhos
e inclinou-se para o toque dele, sentindo-se completa de uma forma que não experimentava há anos. Quando abriu os olhos novamente, sorriu com uma alegria radiante que iluminou todo o seu rosto. Eu também, disse ela claramente, sua voz forte e confiante. Eu também estou me apaixonando por você. Naquela tarde, quando Hannah caminhou de volta para casa, ela sabia que sua vida havia mudado para sempre, de duas formas monumentais. Ela havia recuperado não só a sua voz física, mas também a sua capacidade de amar e ser amada completamente. O futuro, que por tanto tempo tinha parecido limitado e sombrio, agora brilhava com possibilidades infinitas e maravilhosas. A transformação radiante de Hannah não passou despercebida pela comunidade alemã de Santa Fé. Vizinhos curiosos haviam notado a mudança em sua postura, o brilho renovado em seus olhos azuis cristalinos e, principalmente, os sons suaves que ocasionalmente escapavam de seus lábios quando ela pensava estar sozinha. Greta Müller, como mãe atenta, foi a primeira a perceber que algo profundamente significativo estava acontecendo com sua preciosa filha. Foi numa tarde dourada de quinta-feira que a verdade veio à tona dramaticamente. Hannah havia retornado de mais uma sessão transformadora com Ayana, cantarolando inconscientemente uma melodia misteriosa que ele havia ensinado durante os exercícios espirituais de cura. O som melodioso flutuou pelas janelas abertas, alcançando os ouvidos de Greta, que estava preparando o jantar familiar na cozinha tradicional alemã. Por um momento eterno, Greta ficou imóvel, com a colher parada no ar, sem conseguir acreditar no que ouvia. A sua filha? Sua Hannah querida, que não havia produzido um som musical há 5 longos anos, estava cantarolando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hannah! Exclamou Greta, correndo para o quarto da filha, com lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. My God! Você estava cantando! Realmente cantando! Hannah congelou, percebendo que havia sido descoberta antes de estar pronta para revelar sua recuperação gradual. Mutter, disse ela suavemente, testando a palavra alemã carinhosa. Mesmo essa palavra simples fez Greta soluçar de emoção. Heinrich, Heinrich, venha rapidamente. Nossa filha pode falar novamente. É um milagre verdadeiro. Heinrich correu para dentro com terra ainda nas mãos, seus olhos arregalados de espanto. Durante 5 anos, ele havia orado todas as noites, pedindo a Deus que devolvesse a voz de sua filha. Agora, vendo Hannah com um sorriso tímido nos lábios, ele mal podia acreditar. Papai, disse Hannah claramente, e a palavra quebrou completamente a compostura do homem forte. Como isso é possível? Perguntou Heinrich com voz embargada, abraçando sua filha. Os médicos disseram que não havia cura. Foi o Ayana, explicou Hannah hesitantemente. Ele me ajudou a encontrar minha voz através de métodos diferentes dos que havíamos tentado. O nome do curandeiro causou uma mudança imediata na expressão de Heinrich. A alegria foi substituída por preocupação e suspeita cultural. O índio das montanhas? Perguntou ele com tom desconfiado. Hannah, que tipo de métodos esse homem usou? Você esteve sozinha com ele todas essas semanas? Papai, não é nada inadequado. O Ayana é um homem honrado. Ele nunca fez nada que não fosse completamente apropriado. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela comunidade como fogo na pradaria. Vizinhos vinham constantemente para testemunhar o milagre, fazendo perguntas sobre como a cura havia acontecido. Hannah se encontrou no centro de atenção intensa que não experimentava em anos. Foi nessa semana que pastor Wilhelm Zimmermann decidiu fazer uma visita oficial. Pastor Zimmermann era um homem austero, conhecido por suas convicções rígidas sobre moralidade e os perigos de se associar com práticas não cristãs. Heinrich, Greta, disse solenemente, estou alegre pela recuperação de Hannah. Claramente, Deus respondeu nossas orações. Entretanto, ouvi relatos perturbadores sobre os métodos usados. Dizem que Hannah passou semanas com um pagão índio que pratica rituais não cristãos. Hannah, que estava ouvindo da sala ao lado, entrou com determinação.
Pastor Zimmermann, com respeito, o senhor está julgando um homem que não conhece baseado apenas em preconceitos. O pastor ficou chocado por ser contraditado por uma jovem mulher. Hannah, você não compreende os perigos espirituais de se envolver com práticas místicas paganas. Este índio pode ter usado forças sobrenaturais escuras. Isso é absurdo, respondeu Hannah com paixão. O Ayana é um homem bom e dedica sua vida a ajudar outros. Seus métodos são baseados em compreensão da conexão entre mente, corpo e espírito. Hannah! Exclamou Heinrich, chocado pela audácia da filha. Mas Hannah não podia mais se conter. Pai querido, Pastor Zimmermann, devo confessar algo importante. Durante essas semanas, não só recuperei minha voz, também descobri que amo o Ayana. E ele me ama. Temos a intenção de nos casar. O silêncio que se seguiu era tenso e profundo. Pastor Zimmermann ficou vermelho de indignação. Heinrich pareceu ter recebido um soco e Greta cobriu a boca em choque. Isso é absolutamente inaceitável, explodiu Pastor Zimmermann, levantando-se abruptamente. Não permitirei que uma jovem alemã cristã se case com um pagão selvagem. Heinrich, você deve proibir essa loucura imediatamente. Hannah, disse Heinrich com voz trêmula. Você não pode estar falando sério. Este homem é de um mundo completamente diferente. Vocês não têm nada em comum. Pai querido, respondeu Hannah com lágrimas nos olhos, mas resolução férrea na voz. O Ayana não colocou feitiço algum em mim. Ele me ajudou a encontrar quem eu realmente sou, uma mulher capaz de amar e ser amada. E eu escolho conscientemente amá-lo. Naquela noite, depois que Pastor Zimmermann partiu com promessas de envolver toda a liderança da comunidade, Hannah se deitou sabendo que havia cruzado uma linha irreversível. Ela havia escolhido seu coração sobre as expectativas de sua família. Agora restava descobrir se teria coragem para enfrentar as consequências e lutar pelo amor que tinha transformado sua vida completamente. A semana seguinte foi uma das mais difíceis da vida de Hannah. A casa dos Müller tornou-se um campo de batalha emocional, onde lágrimas, discussões acaloradas e súplicas desesperadas se alternavam em ciclos exaustivos. Hannah alternava entre momentos de compreensão paternal e explosões de autoridade ferida. Greta chorava constantemente, dividida entre alegria e terror de perder a filha. Pastor Zimmermann retornou acompanhado de 3 líderes da comunidade alemã, todos determinados a salvar a alma de Hannah através de pressão social intensa. Eles a bombardearam com argumentos sobre dever filial e os perigos de se casar fora de sua cultura. Ernest Müller, seu tio comerciante? Você está jogando fora não apenas o seu futuro, mas a reputação de toda a sua família. Pense no que isso fará com seus pais. Durante esses dias torturantes, Hannah não conseguiu visitar a Iana uma única vez. Seus pais a vigiavam constantemente, temendo que ela fugisse. A ausência dele era como dor física constante, e ela se perguntava se a Iana pensava que havia mudado de ideia. Foi quinta-feira que Hannah finalmente escapou da vigilância. Aproveitando quando seus pais estavam ocupados com visitantes, ela deslizou pela porta dos fundos e correu pela trilha até as montanhas, como se sua vida dependesse disso. Encontrou a Iana sentada na posição meditativa de sempre, mas havia tristeza profunda em seus olhos que não estava presente antes. Ele se levantou quando a viu e Hannah percebeu que ele havia sofrido tanto quanto ela. Hannah, disse ele suavemente sem se aproximar. Pensei que talvez você tivesse decidido que sua família estava certa, que nosso amor era impossível. Nunca jamais, exclamou Hannah com paixão correndo para os seus braços, com lágrimas de alívio correndo por seu rosto. Amo você mais do que qualquer coisa neste mundo, Ayana querido. Mais do que minha família. Mais do que minha comunidade. Mais do que minha própria segurança. Eles se abraçaram com intensidade desesperada de 2 pessoas que quase se perderam. E Hannah sentiu todas as tensões se dissolvendo na segurança dos braços do homem que amava. Mas eles nunca vão aceitar nosso amor, disse Ayana, realisticamente. Sua família? Sua comunidade?
Tudo eles vão fazer para nos separar. E eu não quero ser a causa de você perder todos que ama. Hannah, disse Ayana, afastando-se para olhar em seus olhos, durante esses dias terríveis, aprendi algo sobre mim mesma. Descobri que posso ser muito mais forte e corajosa do que imaginei. E descobri que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício necessário. O que você está dizendo? Perguntou, embora ele já soubesse a resposta pelo brilho determinado em seus olhos. Estou dizendo que quero partir com você, disse Hannah claramente. Quero que deixemos Santa Fé juntos e encontremos um lugar onde possamos construir uma vida baseada em amor e não em preconceitos. Ayana ficou silencioso, dividido entre seu amor por Hannah e preocupação com o que ela estaria sacrificando. Hannah, meu amor, disse finalmente, se partirmos juntos, você nunca mais poderá voltar. Sua família, sua comunidade, tudo ficará para trás para sempre. Tem certeza? Tenho certeza absoluta, respondeu Hannah sem hesitação. Porque finalmente entendi que uma vida vivida autenticamente, com amor verdadeiro, vale mais do que uma vida de conformidade infeliz. Você me devolveu não apenas a minha voz, Ayana. Me devolveu a coragem de ser quem eu realmente sou. Eles passaram a tarde planejando sua partida para a manhã seguinte. Ayana conhecia tribos amigas no Colorado, onde um casal intercultural seria aceito. Ele também sabia de comunidades progressistas que valorizavam caráter individual mais do que origem étnica. Naquela noite, Hannah retornou para casa pela última vez. Ela empacou apenas o essencial: algumas roupas, a Bíblia da avó, uma foto dos pais e as joias que sua mãe lhe havia dado. Mais importante, escreveu uma carta emotiva para seus pais, explicando sua decisão e expressando amor eterno por eles. Meus queridos pais, escreveu com lágrimas, não posso mais viver uma vida que não é verdadeiramente minha. Ayana me ensinou que o amor verdadeiro é o maior presente desta vida, e eu escolho honrar esse presente mesmo que isso signifique deixar tudo para trás. Sempre amarei vocês. Antes do amanhecer, Hannah encontrou Ayana esperando com 2 cavalos na beira da cidade. Enquanto cavalgavam em direção às Montanhas Douradas, ela olhou uma última vez para Santa Fé, sentindo mistura de tristeza e alegria pela liberdade que a aguardava. 6 meses depois, em uma pequena comunidade multicultural nas montanhas do Colorado, Hannah e Ayana se casaram em uma cerimônia simples, mas significativa que combinava tradições cristãs e nativas americanas. Hannah usava um vestido branco que ela mesma havia costurado, decorado com contas turquesa que Ayana havia dado como símbolo de amor eterno. A vida que construíram superou todos os sonhos de Hannah. Ayana estabeleceu uma prática de cura respeitada que atendia pessoas de todas as culturas, enquanto Hannah usou suas habilidades linguísticas como tradutora entre diferentes comunidades. Eles construíram uma casa cercada por jardins medicinais, onde Hannah aprendeu os segredos das plantas curativas. O mais maravilhoso foi quando, 2 anos após o casamento, nasceu a primeira filha deles, uma menina de cabelos escuros e olhos azuis que chamaram de Esperança, Esperança em espanhol. A criança cresceu bilíngue, conhecendo tanto canções alemãs quanto histórias ancestrais de Ayana. Uma tarde de primavera, 3 anos após deixar Santa Fé, Hannah recebeu uma carta inesperada de Greta, escrita em alemão com caligrafia trêmula. Minha querida Hannah, dizia a carta, teu pai e eu finalmente compreendemos que o amor de uma filha não pode ser forçado a seguir caminhos que escolhemos para ela. Vemos que você é truamente feliz, e isso é tudo que sempre quisemos. Se vocês permitirem, gostaríamos de conhecer nossa neta. Naquele verão, Heinrich e Greta fizeram a jornada até o Colorado. O encontro inicial foi tenso, mas quando viram Hannah cantando para a esperança, quando observaram a gentileza de Ayana e quando testemunharam a felicidade genuína do casal, todas as reservas começaram a se dissolver. Heinrich ficou impressionado com o conhecimento de Ayana sobre agricultura e medicina natural. Greta se encantou com a ternura do genro
e ficou fascinada com as histórias que ele contava sobre a sua cultura. Na noite antes de partirem, Henrik tomou Ayana de lado. Eu estava errado sobre você, disse simplesmente, estendendo a mão em respeito. Você não roubou minha filha. Você ajudou-a a se tornar a mulher corajosa que sempre soube que poderia ser. Anos mais tarde, observando Ayana ensinar a Esperança e os seus 2 irmãos sobre plantas medicinais no jardim, Rena refletiu sobre sua jornada extraordinária. Ela havia perdido sua voz em trauma, mas encontrou muito mais do que apenas a capacidade de falar novamente. Havia encontrado coragem para ser autêntica, força para desafiar expectativas e amor que transformou não apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. A mulher que passou 5 anos em silêncio se tornara uma ponte entre mundos, prova de que o amor verdadeiro pode transcender qualquer barreira quando 2 almas corajosas estão dispostas a lutar por sua felicidade. E quando Hannah cantava para os seus filhos nas noites tranquilas das montanhas, combinando melodias alemãs com canções nativas, sua voz carregava a sabedoria de uma mulher que escolheu o amor sobre o medo, a autenticidade sobre a conformidade e a felicidade verdadeira sobre a segurança falsa das expectativas alheias. Sua voz havia sido perdida no trauma, mas foi encontrada no amor, e agora ressoa com a força de uma alma completamente livre para cantar a sua própria história, do homem que a amava.